Muito boa noite, amados amigos e irmãos, aqui em Assunção, Paraguai. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final. E que Deus, nesta noite, nos abençoe e nos permita entender seu programa correspondente a este tempo. Vamos ler em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 10, onde nos diz: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder compreender este mistério do chamado à ceia das bodas do Cordeiro, necessitamos ver, através da Escritura, isto das bodas e da ceia, da qual fala o mesmo Jesus em São Lucas, capítulo 14, versículo 16 ao 24, onde diz, numa parábola: um homem hizo uma grande cena e convidou a muitos. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Porque vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui nos mostra um quadro claro
destas bodas para as quais Cristo esteve entre os gentios, chamando um povo para seu nome. O Espírito de Cristo esteve entre os gentios, buscando essas pessoas que estarão na grande ceia das bodas do Cordeiro. Em São João, capítulo 10, diz o mesmo Cristo, versículo 14 em diante: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são do povo hebreu, são dentre os gentios. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. De era em era, Cristo e Espírito Santo esteve buscando essas ovelhas entre os gentios, e por meio de cada anjo mensageiro de cada era, esteve chamando e juntando essas ovelhas. Estiveram escutando o chamado e convite para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Estiveram recebendo esse chamado para ir a essa grande festa celestial. Cristo também em São João capítulo 14 disse: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito antes. Vou, pois, preparar lugar para vós. E se me for e preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Essa é a promessa de Cristo. Ele nos levará onde Ele está. Ele nos levará à casa do nosso Pai Celestial, a essa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. É a grande festa que se celebra pela união de Cristo e sua igreja. A união do noivo e a noiva. A igreja de Jesus Cristo é a igreja noiva de Jesus Cristo. E o noivo é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim como há uma festa, uma recepção, depois das bodas, temos um convite para estar no céu, para estar na grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, essa é a recepção da união de Cristo com sua igreja. E agora, encontramos em São Mateus, onde também Cristo nos fala no capítulo 22 dessa grande ceia, e nos diz, e também nos fala desta grande festa, diz no capítulo 22, versículo 1 em diante, diz: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Vem, é uma festa de bodas. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: Dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para seu campo, outro para o seu negócio.
O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. Isto foi o que fizeram com os profetas que Deus enviou no Antigo Testamento. Isso foi o que o povo hebreu fez, afrontar os servos dos profetas que Deus lhes enviou, e a uns também os mataram. O rei ficou com muita raiva e enviou o seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E agora vejam como a cidade de Jerusalém foi destruída. E vejam como milhares de hebreus morreram quando o general romano Tito entrou em Jerusalém. E, conforme a história, houve tantas cruzes colocadas ao redor das muralhas que já não cabiam mais cruzes, onde foram crucificados hebreus. Milhares de hebreus foram crucificados. Vejam, assim como pediram a crucificação de Cristo agora, encontramos que com a entrada do general romano Tito em Jerusalém, para destruí-la, milhares de hebreus foram crucificados. A cidade foi destruída, o templo foi destruído e vejam, tudo isto Cristo já tinha profetizado nesta parábola e em outras ocasiões quando disse, vejamos São Lucas capítulo 19, em sua entrada triunfal em Jerusalém, versículo 41 em diante diz, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Vejam como Cristo está profetizando a destruição de Jerusalém e diz que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Em outras profecias diz, quando dizem, olhe, mestre, que edifícios tão formosos, ele diz, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. E isso incluía o templo e demais edifícios relacionados com o templo. Agora, vejam como o Evangelho passa aos gentios depois de estar sendo pregado no meio dos hebreus, onde também Deus teve filhos. E agora, a multidão grande de filhos e filhas de Deus estará entre os gentios, porque o reino de Deus foi passado do povo hebreu aos gentios para, dentre os gentios, chamar um povo para seu nome e esse povo, chamado para o seu nome, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, o reino de Deus está com a Igreja de Jesus Cristo. Por isso é que somos reis e sacerdotes, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Ele nos fez reis e sacerdotes porque nos lavou com o seu sangue. E agora, continuemos lendo essa parábola. Diz, então disse aos seus servos, o banquete, as bodas, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram,
tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Recordem que a veste de boda, o vestido de bodas, é o batismo do Espírito Santo, onde recebemos uma vestimenta, um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia receberemos o corpo físico eterno e glorificado. As primícias do Espírito é o batismo do Espírito Santo, e a plenitude do Espírito é o corpo novo. Tendo o batismo do Espírito Santo, temos o corpo teofânico da sexta dimensão, e no tempo final no qual vivemos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós formos transformados, então teremos a outra porção, o corpo físico eterno e glorificado. E assim teremos as duas porções, e assim estaremos com a plenitude de Deus manifestada em nós. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e poderemos ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial. E essa será a maior festa do universo completo, onde anjos e arcanjos e querubins estarão ali presentes, e também estarão os patriarcas, o pai da fé Abraão estará ali, e todos esses profetas de Deus do Antigo Testamento estarão ali, pois ressuscitaram quando Cristo ressuscitou os santos do Antigo Testamento. Portanto, eles estarão ali nessa grande ceia das bodas do Cordeiro. Será a festa do universo maior que tenha se realizado. A maior festa do universo que tenha se realizado. É aí onde Cristo repartirá os galardões a todos os membros da sua igreja. Vejam em Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, nos diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que serás, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Aqui podemos ver que Deus dará o galardão aos servos de Deus, aos profetas, aos santos e aos que temem o nome do Senhor. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu pacto foi visto no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes, trovões e terremoto, um terremoto e grande chuva de pedras. Aqui temos um quadro claro do que estará acontecendo no céu e do que estará acontecendo aqui na terra durante a grande tribulação. Enquanto na terra estarão caindo juízos divinos, no céu
estarão as bênçãos divinas caindo em nossas almas, da parte de Deus, na grande ceia das bodas do Cordeiro, onde Ele estará dando os galardões aos seus servos, seus profetas, e a todos os santos, e a todos que temem o nome do Senhor. E agora, podemos ver que os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro são pessoas bem-aventuradas. De etapa em etapa, Cristo, vejam vocês, ao se tornar aos gentios, encontramos que esteve chamando e juntando os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E o reino de Deus passou à igreja do Senhor Jesus Cristo. A bênção que era para o povo hebreu, representado em Manassés, agora passou à igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, representada a igreja em Efraim. A bênção da primogenitura, que envolve o batismo do Espírito Santo, onde obtemos o corpo novo teofânico, e para o último dia obteremos o corpo físico eterno e glorificado. Tudo isso está na bênção da primogenitura, porque o primogênito tinha uma bênção dupla, portanto teria uma herança dupla. Uma herança maior que a herança dos demais seus irmãos. Uma herança dupla, uma bênção dupla, e essa é a bênção dupla que nós obtemos, o corpo teofânico da sexta dimensão e corpo físico eterno e glorificado. E aí temos as duas porções, a dupla porção. Já recebemos a primeira porção, são as primícias do Espírito. E para o último dia receberemos a segunda porção, que é o corpo eterno e glorificado. Essa é a adoção de nós, o qual é a redenção do corpo, onde fisicamente obteremos vida eterna. Porque, mesmo que temos vida eterna desde que cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados em seu sangue e recebemos o Espírito Santo, quanto à parte física, o corpo físico nosso não tem vida eterna, porque é mortal, corruptível e temporário. Mas quando formos transformados, esse corpo novo já terá vida eterna nele. Por isso será imortal e incorruptível, jovenzinho para toda a eternidade. Será um corpo glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E aí estará a igreja noiva de Cristo com Jesus Cristo noivo, casados, e serão uma só carne. E serão pessoas em corpos glorificados, como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Teremos o mesmo corpo que Jesus Cristo tem, corpo glorificado. Assim que seremos uma mesma carne, um mesmo corpo teofânico, o dele, e o nosso será o mesmo tipo de corpo. Todos teremos um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo, e por isso seremos a sua semelhança. A semelhança é o corpo físico e glorificado que teremos. E a imagem é o corpo teofânico da sexta dimensão. Assim como ele tem seu corpo teofânico da sexta dimensão, nós também. E assim como ele tem um corpo glorificado, assim também
todos nós teremos. E por isso, nesse corpo glorificado, poderemos ir à casa do nosso Pai Celestial. Em outro tipo de corpo, não se pode ir à casa do nosso Pai Celestial. Porque estes corpos mortais, para ir de um planeta a outro planeta, necessitariam um foguete que os leve. Mas vejam vocês, para ir à casa do nosso Pai Celestial, o que necessitamos é ser transformados e ter o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E assim como Cristo em seu corpo glorificado subiu ao céu, nós também subiremos ao céu com Jesus Cristo, nosso Salvador. O veremos em seu corpo glorificado, porque também nós teremos o corpo glorificado. Ele nos verá e dirá: valeu a pena morrer por eles. Como o grão de trigo que cai na terra e morre e depois produz muito fruto. Nasce na forma de uma planta de trigo e depois na planta de trigo é que nascem os grãos de trigo, os quais amadurecem e se tornam a imagem e semelhança do grão de trigo que foi semeado em terra. E assim será em toda a sua plenitude com cada escolhido de Deus. Por isso seremos iguais ao grão de trigo que foi semeado em terra, seremos iguais a Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim como vale a pena semear grãos de trigo em terra para ter uma colheita de muito trigo, valeu a pena a semeadura do grão de trigo em terra, Jesus Cristo, nosso Salvador, para ter muitos grãos de trigo, muitos filhos e filhas de Deus. Esse é o plano da reprodução de Cristo, o Filho de Deus, em milhões de filhos e filhas de Deus. Essa é a única forma para a multiplicação de Cristo, para a reprodução de Cristo por criação divina. Muitas pessoas dizem: Cristo esteve na terra e como nunca se casou, pois não teve filhos. Mas vejam, Cristo é a pessoa que mais filhos tem, mas por meio de criação divina, os membros da sua igreja são filhos de Jesus Cristo, nosso Salvador, filhos do segundo Adão e, consequentemente, filhos de Deus. Porque os filhos de Deus vêm e nascem no reino de Deus por meio do segundo Adão. E por meio do Espírito do segundo Adão obtém o novo nascimento. E para o último dia, em acréscimo, obterão o corpo eterno, imortal e incorruptível. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E estaremos na ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde fomos convidados. E obtivemos o chamamento, o convite, o chamado à grande ceia das bodas do Cordeiro. Nós somos bem-aventurados como todos os escolhidos das eras passadas. Porque a Escritura diz o anjo de Jesus Cristo a João o apóstolo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E assim como houve um chamado em cada era por meio da manifestação de Cristo e Espírito Santo através do mensageiro de cada era, para este tempo final, também o chamado de Cristo em Espírito Santo na era da pedra angular, nos dizendo: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Aí Cristo, nos falando por meio do seu anjo mensageiro, nos chamou e nos recolhe, nos junta na era da pedra angular. E aí é onde nós somos chamados e convidados para em breve ir à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que neste tempo,
está sendo manifestado o último chamado para ir à ceia das bodas do Cordeiro. O último chamado de Cristo no meio da sua igreja, na era da pedra angular. Todos os que nasceram de novo no corpo místico de Cristo são os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E neste tempo, pois Cristo está chamando os últimos convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E agora vimos quem são os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Onde estão os chamados à ceia das bodas do Cordeiro deste tempo final? Pois aqui estamos, neste tempo final, escutando o chamado, sua mensagem deste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E em breve sejam ressuscitados os mortos em Cristo e nós que vivemos sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu primeiro amor. Nunca deixarei meu primeiro amor em Jesus Cristo. Disso foi que Cristo falou à igreja de Éfeso, que tinha deixado o seu primeiro amor. Mas agora nós dizemos: nunca deixarei meu primeiro amor por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Essa é a meta de Cristo para conosco e essa é nossa meta também. Ser transformados para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador, e ir com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, fomos chamados e juntados em nossa era. Como em cada era, Deus chamou e juntou seus escolhidos, seus filhos, para que todos cheguemos a essa meta da transformação, a essa meta do corpo novo, onde todos seremos a imagem e semelhança de Cristo. E agora todos queremos ser como quem? Como Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando a pessoa conhece o mistério de Cristo e compreende que uma nova raça Deus está criando, a pessoa deseja ser como Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo é o homem mais importante que pisou neste planeta Terra. Ele não somente é o homem mais importante que pisou neste planeta Terra, mas que também é o homem mais importante dos céus e da terra. E agora, eu quero ser como Ele, como Cristo. Ser como Cristo. E Ele prometeu que seremos como Ele. Já nos deu o corpo teofânico da sexta dimensão. Esse corpo angelical e nos dará o corpo físico eterno e glorificado. Ele é o princípio da criação de Deus. E o que nós somos? A continuação da criação de Deus, dessa nova criação de pessoas à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estão na etapa dessa nova criação, na etapa da criação do corpo teofânico. Mas quando começar a etapa da criação do corpo físico, isso é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E isso é a adoção para todos nós.
Bom, que Deus continue abençoando a todos e os guarde. Por aqui temos misericórdia eterna. Misericórdia eterna para os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Povo querido, eu estou contigo e Jesus Cristo também está contigo e comigo.